Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Você sabia que parte da população de um país quis Dom Pedro II para ser o imperador e a outra parte votou nele como presidente da República? Não sabia? Então fica até o final desse vídeo para entender essa história. Isso aconteceu nos Estados Unidos, para onde ele viajou em 1876. Dom Pedro foi o primeiro monarca de um país importante a visitar essa nação e recebeu um tratamento de celebridade, com direito à perseguição de fãs. No episódio sobre a Comuna de Paris, eu contei como Dom Pedro II visitou essa cidade poucos meses depois da revolta de 1871. Isso aconteceu na primeira viagem dele para o exterior, quando conheceu vários países da Europa, além do Egito. Dom Pedro adorou a viagem, porque deu a ele a oportunidade de conhecer em primeira mão muitas coisas que ele se interessava em estudar. Além disso, ele também pôde conhecer pessoalmente intelectuais, cientistas e artistas com quem ele se correspondia durante anos. Por tudo isso, não demorou muito para o imperador começar a planejar uma segunda viagem, muito mais ambiciosa. Dessa vez, ele decidiu passar 18 meses fora do Brasil. Primeiro iria à América do Norte, de costa a costa. Depois iria percorrer toda a Europa até a Rússia. Visitaria a Ásia Menor e a Palestina e passaria de novo pelo seu querido Egito. Isso só foi possível porque na época já havia uma certa velocidade em viajar, bem diferente da de hoje, mas com navios a vapor mais eficientes e com as ferrovias ficava mais fácil e rápido acessar vários países numa mesma viagem. A grande novidade dessa viagem era a visita aos Estados Unidos. Dom Pedro foi o segundo chefe de Estado a visitar essa nação durante o seu governo. O primeiro foi o rei Kalakaua, do Havaí, que na época ainda era independente. Esse país acabou sendo anexado aos Estados Unidos em 1898. Ele também, o Dom Pedro, foi o primeiro chefe de Estado de um país das Américas a visitar os Estados Unidos durante o seu governo. Outros líderes já tinham passado por lá, mas não enquanto estavam no poder. Dom Pedro escolheu uma data importante para fazer a visita, o centenário da independência norte-americana, que ocorreu em 1776. O desejo do imperador em visitar a primeira república estabelecida nos moldes iluministas do mundo causou um tanto de polêmica no Brasil. Durante a sessão do Senado, que concedeu autorização ao monarca de se ausentar do país, o senador Zacarias de Góes ironizou a justificativa de Dom Pedro de que iria viajar para se instruir. Góes perguntou que tipo de estudo ele iria realizar num país com uma forma diferente de governo do Brasil. Havia também uma outra questão delicada que ficou sem dizer. Assim como o Brasil, os Estados Unidos foi um dos países que mais dependeu da mão de obra escravizada para sustentar a sua economia depois da independência. No país do norte, a escravidão já tinha sido abolida, mas não de uma maneira pacífica. Os movimentos abolicionistas acabaram levando à Guerra de Secessão, quando os estados escravagistas do sul tentaram romper com a União. Como eu já contei no episódio sobre esse conflito, Dom Pedro ficou muito preocupado de que algo semelhante pudesse acontecer no Brasil. Por isso, ele foi bem cuidadoso em garantir que a abolição fosse feita de forma gradual. Certo ou errado, não nos cabe agora pensar nisso. Por outro lado, com o fim da Guerra de Secessão, em 1865, Dom Pedro encorajou fazendeiros sulistas a se mudarem para o Brasil, trazendo com eles técnica do cultivo de algodão. Obviamente, esses sulistas poderiam contar
com mão de obra escravizada aqui ainda. Polêmicas à parte, em 26 de março de 1876, Dom Pedro zarpou com destino aos Estados Unidos, junto com a imperatriz Teresa Cristina e uma pequena comitiva. Dessa vez, o grupo incluía seu criado particular, conhecido como Negro Rafael, que cuidava dele desde a infância. Eles embarcaram no vapor Evelios, que fazia a linha de navegação entre o Rio de Janeiro e Nova York. O navio fez 3 escalas, todas no Brasil. A última foi em Belém, onde os imperadores tiveram uma recepção entusiasmada. Até o governador de Cayena, capital da Guiana Francesa, foi até lá saudá-lo em nome do governo francês. Dom Pedro ficou encantado com a pororoca do rio Amazonas, que foi só mais uma das maravilhas que ele viu no seu país, pelo qual ele já tinha viajado bastante. Mas, apesar de amar o Brasil, Dom Pedro II via boa parte do país como uma terra inculta, que precisava ser civilizada. E era justamente para trazer essa civilização que ele buscava conhecer outros lugares, outras ideias e outras pessoas. Um novo companheiro de viagem que se juntou a Dom Pedro em Belém foi o capitão norte-americano de um navio que tinha sido destruído num incêndio. Ele acabou caindo nas graças do imperador porque era o único passageiro que sabia de cor o hino nacional dos Estados Unidos. Dom Pedro passou bastante tempo ao lado do capitão, exercitando o seu inglês. Isso porque ele não dominava ainda essa língua tão bem quanto o francês, que falava fluentemente desde criança. Além disso, ele queria pegar o jeito da versão norte-americana da língua, muito diferente da pronúncia britânica que ele estava acostumado. Para ter uma ideia do interesse que a viagem despertou nos Estados Unidos, junto com a comitiva, também embarcou o jornalista James O'Kelly, que iria fazer a cobertura da viagem para o jornal norte-americano New York Herald. O'Kelly entrevistou o Dom Pedro várias vezes durante a viagem, sempre em inglês em vez de francês. O imperador era bem espontâneo nessas entrevistas. E o jornalista até traduziu o famoso já sei que Dom Pedro II pronunciava quando estava impaciente para very well, very well. O'Kelly também registrou a rotina que o imperador brasileiro mantinha rigorosamente mesmo a bordo do navio. Dom Pedro acordava e comia nos mesmos horários, tinha aulas de sânscrito todas as manhãs e estudava inglês com os outros passageiros às 5 da tarde, todos os dias. Outra curiosidade é que quando Dom Pedro descobriu que ia ser apresentada em Nova York a peça Júlio César de Shakespeare, ele conseguiu um exemplar e começou a traduzi-la para o português. O navio chegou a Nova York no dia previsto, em 15 de abril de 1876. O presidente Ulysses S. Grant havia preparado uma recepção digna de um chefe de Estado, mandando uma comitiva numa lancha decorada com as bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil. Nessa lancha, Dom Pedro seria levado para um navio de guerra norte-americano para fazer a entrada triunfal no porto de Nova York. O navio foi recebido por soldados, por banda de música, por fogos de artifício, pelos aplausos da multidão, pelo apito de outros navios no porto de Nova York, mas foi uma decepção quando os representantes norte-americanos desceram do navio sem o imperador. Dom Pedro se recusou a participar disso tudo. Ele afirmou que o imperador tinha ficado no Brasil e quem estava viajando era o cidadão Dom Pedro de Alcântara. Ele não queria ser visto como um chefe de Estado sendo recebido em outro país, e sim como um particular, como uma pessoa comum, só na cabeça dele, né?
Assim, Dom Pedro e Dona Teresa Cristina e a sua comitiva desembarcaram como qualquer outro passageiro, cada um carregando a sua própria valise. Eles pegaram carruagens de aluguel e se dirigiram ao Hotel Buckingham, na Quinta Avenida, onde se hospedaram. A imprensa norte-americana estranhou que Dom Pedro não tivesse ido diretamente a Washington para ser recebido pelo presidente Grant. Mas o chefe de Estado norte-americano não pareceu se importar tanto e mandou um telegrama de boas-vindas para o hotel. Mais tarde, todos foram ao teatro e o que mais impressionou Dom Pedro é que não havia pessoas negras na plateia. Isso não era normal no Brasil, porque, embora a escravidão ainda existisse, nunca houve discriminação oficial de pessoas livres em função da raça. De vez em quando, algum descendente de escravizado até passava a fazer parte da elite, como aconteceu com o Barão de Guaraciaba, com a família Rebouças e com alguns políticos brasileiros. A discriminação que existia no Brasil era muito mais social que racial. Já nos Estados Unidos, a abolição veio junto com a política de segregação, em que os negros eram proibidos de frequentar o mesmo espaço dos brancos. Essa política só foi completamente abolida na década de 1960. E só em 1965 os negros norte-americanos passaram a ter direito pleno ao voto. Ou seja, a democracia racial brasileira é anterior à dos Estados Unidos. No dia seguinte à sua chegada, em 16 de abril, um domingo, os imperadores foram assistir missa na Catedral de São Patrício, a maior igreja católica dos Estados Unidos. Depois disso, Dom Pedro foi visitar as oficinas do New York Herald, o jornal do correspondente James O'Kelly. Em seguida, entrou no ritmo alucinante que ele adotava todas as vezes que viajava e deixava boa parte dos seus companheiros loucos. Ele queria ver tudo, visitar tudo e ficava indo de um lugar para o outro no menor tempo possível. Dom Pedro acordava às 6 da manhã e já saía para algum lugar que podia ser uma escola primária ou o Central Park, que ele achou esplêndido. Até o sermão de um pregador protestante, Dom Pedro assistiu em Nova York. Uma das coisas que mais chamou a atenção do imperador em Nova York foi o trem de superfície, que unia vários bairros da cidade. Ele pensou em fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro, unindo a estação central do Brasil ao Cais Faroux, na atual Praça 15, de onde saem as barcas que ligam a capital a Niterói e outros lugares. Mas o projeto nunca saiu do papel. Em 17 de abril, Dom Pedro embarcou com a sua comitiva num trem para atravessar o país até São Francisco, na costa oeste. Dessa vez, a Imperatriz Teresa Cristina foi poupada e ficou em Nova York em companhia do vice-almirante Delamare e de um médico da família, além de sua dama de companhia. Ela se divertiu muito mais que ficar correndo atrás do marido. Ela ia para lojas de departamento fazendo compras como qualquer pessoa normal. O imperador recebeu um carro especial para fazer a viagem, mas estranhou a velocidade do trem e chegou a enjoar. Também estranhou ser recebido como uma celebridade em todas as estações de parada, com gente gritando da plataforma para ele aparecer, ou sendo seguido pelas ruas por onde passava. Entre as cidades onde pararam estava Chicago e Salt Lake City, que é a sede da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, os chamados Mormons. Lá ele conheceu o líder dessa religião, Brigham Young, e ficou muito espantado em saber o número de esposas que ele tinha, já que os Mormons permitiam a poligamia. Durante a viagem, Dom Pedro conheceu um chefe nativo, viu petróleo sendo extraído da terra e subiu num dos picos das Montanhas Rochosas durante uma das paradas.
Isso sem contar o deslumbramento em encontrar paisagens tão diferentes de tudo que ele já tinha visto na vida, como os desertos. Em 26 de abril, Dom Pedro II chegou a São Francisco, onde viu pela primeira e única vez o Oceano Pacífico. Ele não achou a Bahia grande coisa comparada à Baía de Guanabara, muito mais bonita, segundo ele, que era super bairrista. No dia seguinte, Dom Pedro deu uma recepção no Hotel Palace, onde estava hospedado. Foi então que ele teria se encontrado com o outro imperador em território norte-americano, Norton I, ou melhor, Joshua Abraham Norton. Ele era um comerciante que, depois de ter ido à falência, se proclamou imperador dos Estados Unidos e começou a lançar decretos para tentar reformar o país. Tem um episódio aqui no canal sobre ele. Norton mandou um cartão para Dom Pedro e, de acordo com algumas fontes, os dois teriam tido uma conversa privada. Em São Francisco, Dom Pedro também passou o seu tempo visitando fábricas, museus e instituições, entre elas a Universidade da Califórnia, em Berkeley. Também visitou uma sinagoga onde conversou com os rabinos sobre a língua hebraica, que ele estava aprendendo. Depois de alguns dias, o imperador pegou o trem de volta para o leste, parando de novo em Chicago, onde visitou uma penitenciária que considerou inferior à do Rio de Janeiro. Em 7 de maio, Dom Pedro retornou a Nova York, onde se reencontrou com Dona Teresa Cristina. Os dois então foram para Washington, onde finalmente conheceram o presidente Grant, que os recebeu para jantar na Casa Branca. Dom Pedro não gostou muito dele, que descreveu como sendo grosseiro e calado, mas achou a primeira-dama admirável. Na capital, Dom Pedro também visitou o Capitólio, o Observatório Naval e o Instituto Smithsonian. O ponto alto da visita ocorreu em 10 de maio, quando os imperadores, junto com o presidente e sua esposa, participaram da inauguração oficial da Exposição da Filadélfia. Essa era uma feira internacional celebrando o centenário da independência norte-americana. Os dois chefes de Estado ouviram os hinos nacionais dos Estados Unidos e do Brasil num palanque, e depois Grant, com braços dados com a Teresa Cristina, abriu o cortejo para visitar a exposição, sendo seguido por Dom Pedro com a primeira-dama. Ao longo da visita, o imperador encontrou vários conhecidos nos estandes de outros países. Mas é claro que o que ele passou mais tempo com toda a comitiva internacional que estava com ele e com o presidente Grant foi o do Brasil, onde Dom Pedro fez questão de apresentar a todos os produtos brasileiros. Além do café, que era o principal produto de exportação da época, ele mostrou a nossa borracha, frutas, compotas, madeiras e riquezas minerais. O estande brasileiro também incluía informações sobre a população, as cidades e as forças armadas do Brasil. Depois da inauguração da exposição, Dom Pedro e Dona Teresa Cristina foram para o sul, passando por vários estados. No caminho, o imperador explorou cavernas e visitou o túmulo do escritor Edgar Allan Poe, em Baltimore. A Adriana já falou sobre ele aqui no canal. Em St. Louis, no Missouri, a comitiva pegou um barco a vapor para descer o rio Mississippi e ir até os estados do sul, aqueles que tinham tentado se separar. No caminho, Dom Pedro teve que enfrentar o entusiasmo dos moradores que, em várias paradas, invadiram o barco para saudar o visitante ilustre. O imperador chegou a descrever esses incidentes como a invasão dos bárbaros. Dom Pedro ficou bastante incomodado ao perceber como muita gente dessa área
sentia saudades da escravidão. Ele chegou a escrever no seu diário a respeito de eles não terem se conformado com o resultado da sua má causa interesseira. Também teve uma péssima impressão de Nova Orleans, onde eles chegaram no dia 24 de maio, por causa da segregação racial e da sujeira. Foi nessa cidade que Dom Pedro ouviu uma coisa curiosa. Durante a Guerra de Secessão, os sulistas tinham pensado em chamá-lo para ser monarca desse novo país que eles estavam tentando separar dos Estados Unidos. No início de junho, Dom Pedro e Dona Teresa Cristina seguiram de volta para o norte. Passaram pela Geórgia e pela Virgínia, onde Dom Pedro visitou o túmulo do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, que ele achou muito abandonado. Depois foram até a fronteira visitar as cataratas do Niágara, que o imperador não achou tão majestosa como as de Paulo Afonso, na Bahia, que ele havia conhecido anos antes. Dom Pedro até se arriscou a enfrentar a água em um bote e, apesar da roupa de proteção, acabou todo molhado. Já que estavam por ali, os imperadores aproveitaram para também visitar Toronto e Montreal, já no Canadá. De maneira geral, o imperador gostou muito mais do norte industrializado que do sul agrícola. Sua cidade preferida foi Boston, em Massachusetts, onde ele chegou dia 7 de junho. Ele adorou a arquitetura e o clima intelectual da cidade e visitou instituições como a Conferência Médica do Estado, onde foi eleito sócio honorário. Ele também aproveitou para ir conhecer o escritor Henry Longfellow, que Dom Pedro admirava por causa da sua tradução para o inglês da Divina Comédia de Dante. Ele queria que Longfellow fizesse a tradução de Os Lusíadas, mas o poeta não aceitou o trabalho. Quem acabou traduzindo essa obra para o inglês foi o aventureiro britânico Richard Burton, como eu contei no episódio sobre ele. Apesar da recusa, Dom Pedro e Longfellow ficaram amigos e se corresponderam até a morte do escritor. Em Boston também aconteceu um incidente engraçado que mostra a simplicidade de Dom Pedro. Um dia, ele foi visitar sozinho o Bunker Hill, que era um monumento em homenagem à independência dos Estados Unidos. Mas ele chegou tão cedo que acordou o vigia. Ao chegar lá, Dom Pedro descobriu que a entrada era paga, só que ele não costumava levar dinheiro consigo. Geralmente, alguém da sua comitiva era quem pagava as contas e depois era reembolsado. O imperador acabou tendo que pedir dinheiro emprestado para o seu cocheiro, que tinha levado ele até lá, do hotel para lá. Após ter pago a entrada, Dom Pedro assinou o livro de visitas e entrou no monumento. Logo depois, um historiador chegou em Bunker Hill e ficou espantado ao ver a assinatura. Ele perguntou ao vigia onde o imperador do Brasil estava. Ao que o homem respondeu: imperador, esse camarada não passa de um vagabundo sem um centavo no bolso. Entre as instituições que Dom Pedro visitou em Boston estava a Escola Municipal de Surdos Mudos, onde ele conheceu o escocês Alexander Graham Bell. Ele era uma referência no ensino de pessoas surdas, um assunto que o imperador estava interessado. Os dois se reencontraram quando Dom Pedro voltou para Filadélfia para ver a exposição internacional com mais calma, sem tantos compromissos oficiais. Em 25 de junho, ele foi visitar o estande onde Bell estava demonstrando a sua nova invenção, que envolvia a transmissão de sons por meio de um fio elétrico. Isso mesmo, o telefone. De acordo com testemunhas, enquanto Dom Pedro ficou ouvindo num aparelho do outro lado da linha, Bell recitou Shakespeare, dizendo: ser ou não ser, eis a questão.
O imperador então teria exclamado: "Meu Deus, isto fala!" O Diário de Dom Pedro não registra muito a impressão que ele teve da nova tecnologia, mas há um indício muito importante do que ele achou. Pouco tempo depois, ele mandou instalar telefones no Palácio de São Cristóvão e em outros lugares, tornando o Rio de Janeiro uma das primeiras cidades do mundo a se conectar por essa invenção. Em 4 de julho, Dom Pedro participou da comemoração oficial dos 100 anos da independência dos Estados Unidos, na Filadélfia. Ele integrou o desfile seguindo em carro aberto ao lado do presidente Grant e foi muito ovacionado pelas mais de 20 mil pessoas que assistiam. Mais tarde, no mesmo dia, Dom Pedro e Grant participaram de um evento em que foi lida a Declaração de Independência norte-americana e depois tocado o hino do centenário, uma peça composta especialmente pelo compositor brasileiro Carlos Gomes. Esse foi um pedido pessoal de Dom Pedro para Carlos Gomes, que mandou um telegrama ao compositor logo depois da abertura da exposição da Filadélfia em abril. O compositor tinha rejeitado antes um pedido da diplomacia brasileira, mas não tinha como dizer não para o imperador, que financiou seus estudos na Itália. Assim, o maestro brasileiro produziu o hino em tempo recorde, enviando as partituras para orquestra e bandas militares bem a tempo da celebração do centenário. Dom Pedro gostou da peça, mas o público norte-americano nem tanto. O imperador notou que o barulho da multidão prejudicou a acústica da música nas 2 vezes em que ele a viu ser apresentada, tanto na Filadélfia como alguns dias mais tarde em Nova York. Para ele, isso ocorreu porque a composição de Carlos Gomes não era barulhenta o bastante para esse povo. Dessa vez, Dom Pedro conseguiu aproveitar mais Nova York, que já era uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Nos 5 dias que passou ali, ele visitou museus, bibliotecas, teatros, entidades como a American Geographical Society e também escolas. Ainda visitou o jornal New York Times, onde viu um instrumento moderno de secagem de café. Também reviu antigos conhecidos, como o diplomata Samuel C. Lewis, ex-cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Lewis estava no Brasil quando Dom Pedro nasceu e viveu no país por vários anos, até o período da regência. Como se não bastasse, o imperador ainda participou de vários jantares e recepções ao lado de Dona Teresa Cristina. Num deles, conheceu um jovem jornalista de 20 anos chamado Theodore Roosevelt, que mais tarde veio a ser um dos maiores presidentes norte-americanos. Em outra ocasião, ele almoçou com os amigos no famoso restaurante Delmônicos, que na época ficava na Quinta Avenida. Esse restaurante existe até hoje em outro endereço. A visita terminou em 12 de julho, quando Dom Pedro, Dona Teresa Cristina e a sua comitiva embarcaram para a Europa no navio Rússia. A orquestra de P.S. Gilmore foi até o cais tocar para se despedir do imperador. Esse era o mesmo grupo musical, a mesma orquestra que tinha tocado o hino de Carlos Gomes dias antes. Nos 3 meses que passou nos Estados Unidos, Dom Pedro conquistou completamente o público norte-americano, principalmente por seu jeito simples, que não tinha nada da pompa e circunstância associada às monarquias europeias. Um artigo de jornal chegou a chamá-lo de o Imperador Yankee, porque acreditava que ele compartilhava muito dos valores da nação que estava visitando. A impressão que ele causou foi tão boa que, durante a campanha presidencial do mesmo ano de 1876, um admirador escreveu para o New York Herald
sugerindo o nome do Dom Pedro como candidato à presidência. Dizem até que muita gente votou no imperador. Ou seja, se tinha gente no sul que desejava o Dom Pedro como seu monarca, no norte preferiam ele como seu presidente. Gente, essa e outras histórias eu conto na reedição da obra Dom Pedro II, a História Não Contada, editada agora pela Record. Tá cheio de novidades, tem muitas coisas, eu conto outras viagens que ele fez pelo resto do mundo e outras histórias mais. Então, tá já disponível em todas as grandes livrarias. Aqui embaixo tem o link da Amazon, se vocês quiserem comprar online. Também tem e-book, tá legal? Então tá bem legal, tem muitas coisas novas, tem muitas novidades no livro. Bom, gente, era essa história que eu queria contar hoje para vocês. Obrigado por terem assistido até aqui, foi muito importante. Para ajudar o canal, não se esqueça de dar seu like, seu dislike, deixa os seus comentários aqui embaixo do vídeo. Vocês podem também ajudar mandando Pix para nós, ou então entrando para o clube do canal, o link está aqui embaixo. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.